ouvir a voz do Salvador. Algumas perguntas que Deus faz na Bíblia e que talvez pudesse ser útil para a gente avaliar o ano que passou e de repente nós tomarmos uma posição. Daqui 20 minutos, 25 minutos, a gente falar, eu quero tomar uma posição em relação a isso. As perguntas, elas têm o poder de nos sacudir um pouquinho. As perguntas, elas têm o poder de nos colocar no canto da parede às vezes. As perguntas têm o poder de fazer a gente olhar para dentro e fazer uma avaliação e perguntar, e aí, o que você quer? Né? E o Senhor se utilizou das perguntas também, algumas vezes, para poder colocar as pessoas no momento de reflexão. A primeira está em Gênesis capítulo 3, hoje eu vou pregar diferente do que eu estou acostumado a pregar num texto só. Na verdade eu gosto de pregar num texto só, mas hoje a gente vai fazer essa devocional. Gênesis capítulo 3, versículo 9, nesse texto da palavra, o Senhor havia combinado com Adão que a relação dele seria uma relação de obediência, e disse para o Adão, para ele não comer do fruto proibido. O Adão comeu do fruto proibido, e aí depois o Senhor vai encontrar-se com ele, e a Bíblia diz que eles perceberam pela primeira vez e tiveram a noção de nudez, e aí eles se esconderam num canto lá, e a Bíblia diz no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Essa é a primeira pergunta que eu queria que a gente avaliasse um pouquinho dentro dessa ideia, de que o Senhor encontra com Adão, e faz uma pergunta tão óbvia, faz uma pergunta tão clara, porque ele era o Deus criador, o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus onipresente que está em todos os lugares, e resolve fazer uma pergunta óbvia para o Adão. Claro que ele sabia onde o Adão estava, claro que ele sabia qual era o lugar em que Adão tinha se colocado ali no jardim, mas ele faz uma pergunta não para saber geograficamente onde o Adão estava, mas para poder fazer um confronto espiritual para ele, para dizer assim, Adão, onde você se meteu, cara? O Adão é quem não sabia onde estava, o Adão é quem imaginava que estava escondendo de Deus, ele agora estava envergonhado por causa do seu pecado e tenta se esconder de Deus, e aí o Senhor então faz uma pergunta para ele, para que ele pudesse saber onde estava. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para mim, que eu fiz para mim nesses dias. Onde eu estou? Não geograficamente, espiritualmente, onde eu estou? Onde eu andei no ano de 2011? Quais foram os caminhos que eu passei? Quais foram os lugares que eu me meti? Quais foram as situações que eu não devia ter estado? E aí, quando a gente pensa nessas coisas que causam vergonha diante de Deus, é sempre assim, quais foram as coisas que eu fiz esse ano que eu sei que não deveria ter feito? Quais foram as coisas que você fez esse ano, que você sabe que não deveria ter feito? Coisas que você sabe que tem vergonha de tê-las feito. Lembra delas? Lembra de coisas que você fez durante o ano, que você chega agora e fala, cara, eu não posso fazer isso no próximo ano, porque o Senhor olha para mim e pergunta, onde você está, Luiz? Onde você está, Fábio? Onde você está, Júnior? Onde você está, Alex? Onde você está? Onde você está? Coisas que eu devia ter feito, eu devia ter pregado mais, eu devia ter orado mais, eu devia ter visitado mais, eu devia ter cantado mais, eu devia ter ajudado mais, eu devia ter contribuído mais com missões, eu devia ter, coisas que eu tenho pensado, coisas que eu fiz da minha cabeça uma oficina de Satanás,
eu permiti que a minha cabeça fosse ambiente de maldade, fosse ambiente de pornografia, fosse ambiente de fuxico, fosse ambiente de mágoa. Onde estás? Coisas que eu falei que não devia ter falado. O que eu falei durante esse ano que eu não deveria ter falado, e essas coisas fizeram com que eu tivesse vergonha de Deus, e são coisas que de alguma maneira ela faz com que a gente se esconda de Deus. A Bíblia diz que quando o Adão ouviu, ele diz assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. É bonito isso, porque o Adão diz assim: Senhor, quando eu ouvi que o Senhor estava me procurando, eu percebi a minha nudez, eu percebi a minha condição, e eu tive medo de Ti, e eu me escondi de Ti. Irmãos, um dos piores estados que nós temos é quando nós perdemos o temor de Deus. É quando Deus passa a ser tão amigo, Deus passa a ser tão pai, Deus passa a ser tão irmão, e agora Deus tem virado objeto das paixões. A gente fala: Senhor, eu me apaixono por Ti, Senhor, eu quero, Senhor. É quando a gente se torna tão íntimo de Deus, que nós perdemos o temor. Quando Deus chegou ali no jardim, Ele perguntou: Adão, onde estás? E o Adão diz assim: Senhor, quando eu ouvi a Tua voz no jardim, eu tive medo, e eu me escondi. Claro que nós sabemos que ninguém se esconde de Deus. Claro que nós sabemos que Deus conhece todas as coisas que fizemos, que deixamos de fazer, que pensamos ou que falamos. Nós nunca vamos poder nos esconder de Deus. Eu não posso me esconder do Senhor, você não pode se esconder do Senhor. Eu sei que Deus sabe pelos caminhos que passei durante o ano, seja na prática, na omissão, no pensamento ou na palavra. Deus sabe os caminhos que você passou durante o ano, querido. E é uma pena se você caminhou por caminhos que não devia ter caminhado e não teve medo. É uma pena se você caminhou por caminhos que não devia ter caminhado e não tem temor. É uma pena se o Senhor te perguntar agora: onde você está? E você passar e olhar o ano e falar assim: cara, eu estive onde não devia estar, mas eu olho para 2012 e continuo com os projetos de estar onde não devia estar. O pior lugar que nós podemos estar é longe da vontade de Deus. O pior lugar onde nós podemos estar é em lugares e em situações que deixam a gente com medo, envergonhado, acabrunhado, intimidado. Aqueles lugares que a gente fica, e aí eu não estou falando de lugar geográfico, todo mundo está me entendendo, eu estou falando de situação. É aquela situação que a gente fala: caramba, cara, que vergonha. É aquela situação que a gente não quer vir à igreja porque nós estamos envergonhados. É aquela situação que nós não queremos orar porque estamos envergonhados. É aquela situação que a gente sabe que não devia ter estado. E aí a gente passa para uma segunda pergunta, uma pergunta que está lá em Isaías capítulo 6, que todo mundo já conhece, até porque a gente trabalhou bem no retiro Isaías capítulo 6, né? Quando o Isaías olhou para Deus, e ele se percebeu nesse estado, de dizer: se eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu a glória de Deus e diz assim: ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo pecador. Eu não posso continuar vivendo, eu não tenho condição de continuar na presença de Deus, porque eu estou perdido. Quando Deus olha para a gente e percebe que nós estamos em situações que não deveríamos estar, o nosso coração se sente nessa angústia de dizer: estou perdido, porque eu devia ter feito mais pelo Senhor. Tem crente que às vezes ele fica muito feliz porque ele não cometeu o pecado A, mas ele cometeu o pecado B. Ele não cometeu o pecado por ação, mas cometeu por omissão.
Ele não cometeu o pecado por ação, por palavra, mas cometeu por pensamento. E aí a gente fica assim, todos nós estamos diante de Deus da forma que o Isaías esteve, de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Todas as vezes que nós nos sentimos nessa condição, o Senhor vem com a sua graça, toca a nossa boca e nos purifica, mas faz uma pergunta, Ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Irmãos, o Senhor tem um propósito, Ele tem um propósito de agir na terra, Ele tem um propósito de influenciar a terra, Ele tem um propósito de transformar as realidades em que nós estamos inseridos, Ele tem um propósito de incomodar essa estrutura decaída que é o mundo. A Bíblia diz que um dia o povo, os discípulos do Senhor estavam chegando numa cidade, e aí eles disseram assim: aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo estão chegando, aqueles que estão transtornando o mundo estão chegando. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que lá no ambiente onde eu trabalho, lá no ambiente onde você trabalha, esse ambiente tem que ser impactado pela presença da igreja. A gente vive num mundo absolutamente egoísta e o Senhor quer plantar amor. Nós vivemos num mundo absolutamente desonesto e o Senhor está querendo pessoas honestas. Nós vivemos num mundo absolutamente seco e o Senhor está querendo plantar a solidariedade. E aí o Senhor fica perguntando: eu vou mandar quem? A quem eu envio para poder fazer o mundo melhor? A quem eu envio para que a faculdade seja melhor? A quem eu envio para que o mundo empresarial seja melhor? A quem eu envio para que o mundo dos advogados, dos psicólogos, dos médicos, dos enfermeiros, das costureiras seja melhor? Quem eu envio esse ano que vem? Quem eu envio para que a política seja melhor? Política a gente fica assim, acho que política quase que não tem jeito, né? E o Senhor fica perguntando: quem eu envio? Quem eu envio? Em 2012 eu envio quem? Era uma pergunta de confrontar o Isaías, assim como ele havia confrontado o Adão. Ele faz essa pergunta para confrontar o Isaías, porque a gente pode parar um pouquinho, irmãos, para poder pensar: em 2012, o que eu vou poder fazer para que o mundo seja melhor, em nome de Jesus? Em 2012, o que o Senhor pode contar com você? Na hora de você fazer os seus projetos, em 2012 o mundo vai ser melhor no quê? Qual é a disposição do teu coração para que a sociedade lá fora seja transformada para viver um estado melhor, uma condição melhor? Irmãos, nós não fomos chamados para viver dentro das igrejas cantando, adorando e estudando Bíblia. Nós fomos chamados para viver dentro das igrejas cantando, adorando, estudando Bíblia, para sair e transformar a realidade lá fora para que ela seja melhor. O ano que vem, o Senhor pergunta: a quem enviarei para que Porto Velho seja melhor? Você vai fazer o que por Porto Velho? Você vai fazer o que por Rondônia? Às vezes as pessoas não, eu sei que tem um monte de gente, inclusive na igreja, que não concorda, né, e não gosta que a gente participe de política. E eu fico pensando, ainda ontem à noite nós estávamos numa reunião, tarde da noite lá, e a gente estava conversando um negócio, eu dei uma opinião e todo mundo se calou assim, e aí as pessoas repensaram as questões, e aí eu fiquei feliz da vida, porque eu fico pensando, é nessa hora que a gente entende por que nós temos de estar nos mais diferentes lugares, porque o Senhor fica perguntando: a quem enviarei? Segundo, na igreja, o que na igreja o ano que vem pode ser melhor? As coisas, os trabalhos, as ações da igreja podem ser melhor por causa de você. Qual é a disposição do teu coração para o ano que vem na igreja? A quem enviarei? Domingo aconteceu um negócio tão triste. Não, sábado, foi domingo, foi o culto de Natal. Triste, eu estou com vergonha, eu estou com tanta vergonha que eu não consegui ir lá. E olha que eu não tenho dificuldade de pedir perdão, mas eu fiquei com vergonha. Sábado, a gente estava fazendo uma atividade aí, e aí o Fábio ligou para a Ló, tinha ligado meu telefone, mas eu estava com um grupo de irmãos lá fazendo uma situação, e aí ligou lá para o pastor Cristiano, e aí a Lloyd ligou para mim, falando que o irmão Gonçalo Vitorino e a irmã Francisca
tinham vindo para o culto sábado à noite aqui. O irmão Gonçalo e a irmã Francisca, aquele casal de velhinhos que senta aqui do lado de cá, eles tinham vindo para o culto sábado à noite aqui. Eles acharam que tinha culto. E aí eu estava muito ocupado lá, não tinha como vir. Falei assim: Fábio, segura um pouquinho aí, cara, porque eu estou chegando aí, daqui a pouco eu vou. E aí o Fábio ficou conversando com ele aqui, né? Ele contou uma história triste para o Fábio. Depois o Fábio estava contando, ele contou uma história triste. Eu vim, peguei o irmão Gonçalo, a irmã Francisca, levei lá, e na hora que eu estava saindo, nós conversamos um pouco. Eu estava com muita pressa, tinha um monte de gente lá em casa, era dia do jantar dos desgarrados lá, então tinha um monte de gente em casa, e na hora que eu fui saindo, ela falou assim: pastor, e o culto amanhã, dava para vir buscar a gente? Aí eu falei: não, irmão Francisco, fica tranquilo, amanhã eu dou um jeito, vem aqui. Eu pensei assim: domingo de manhã eu chego aqui, converso com alguém, ou eu vou, eu peço para alguém buscar. Domingo de manhã nós viemos para cá, chegamos aqui, não veio quase ninguém, tinha umas 7, 8 pessoas aqui, não tivemos escola dominical. Aliás, amanhã não vai ter escola dominical, né? Vai ter culto, mas não vai ter escola dominical. E aí eu vim para cá e não teve escola dominical, eu estava com muito sono, voltei para casa e fizemos o culto domingo à noite, e o culto foi maravilhoso, e foi tudo muito bacana, e eu estava muito feliz com a peça, estava muito feliz com a minha família aqui. Quando cheguei ali na porta, eu me lembrei do irmão Gonçalo e da irmã Francisca, e até agora eu estou com vergonha, e eu fico pensando: irmãos, numa igreja desse tamanho, não era mais para o pastor ter que ficar responsável de buscar um irmão, uma irmã, porque tem de ter uma escala na igreja de pessoas que se dispõem, que procuram o Roberto e fala para o Roberto assim: Roberto, coloca meu nome aí, faz uma escala. É para buscar quem? É para buscar a Marina, que mora lá do outro lado lá, e tem aquele corpo daquele tamanho, não tem condição de vir. Faz uma escala e me bota na escala. Ah, é para buscar a dona Raimunda, que tem vontade de vir para cá nos cultos da noite, ela não pode vir, então bota meu nome. Não tem como, eu estava fazendo a agenda ontem para deixar pronta aí, não tem como, tanto de coisa que tem para se fazer na igreja, e às vezes tem gente que fica reclamando que a gente não coloca ela para fazer. Tem muita coisa para fazer, e o Senhor fica perguntando: eu vou enviar quem? Eu vou enviar quem? Ah, tem as crianças lá da África para poderem receber apoio, tem as crianças do Aponian para receberem apoio, tem o projeto do Mariana para poder receber apoio, tem tanta coisa que a gente pode fazer, e o Senhor está perguntando: eu vou enviar quem? O ano que vem, querido, o Senhor pode enviar você para alguma coisa? O ano que vem o Senhor pode contar contigo para alguma coisa que Ele já te deu dom para fazer, que Ele já te deu capacidade para fazer, que Ele já te deu condição para fazer, porque o Senhor não cobra de nós o que Ele nos deu condição para fazer. O Senhor não cobra de nós aquilo que nós não temos condições de fazer. O Senhor só cobra de nós aquilo que Ele deu. Por isso a Bíblia diz que até aquilo que Ele deu lhe será tirado. A quem enviarei o ano que vem? Terceira pergunta. O Senhor Jesus encontra com seus discípulos lá em Lucas, e faz uma terceira pergunta. Claro, não foi na sequência aqui, fui eu que pedagogicamente me organizei dessa forma. Lucas capítulo 9, o Senhor encontra com os discípulos e fala para eles assim: moçada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam: Senhor, uns falam que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista. Pessoas estão falando coisas diferentes de ti. O Senhor pergunta hoje assim: quem estão dizendo aí fora que eu sou? Mas o Senhor diz para ele: gente, tudo bem, o que eles estão dizendo, vocês já estão dizendo, está legal. Agora eu quero fazer uma pergunta: e para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? Primeiro, a pergunta para o Adão, dizendo assim: onde que você está? Segundo, a pergunta para o Isaías, perguntando assim: a quem enviarei? Terceiro, a pergunta para os discípulos, dizendo assim: para vocês, quem eu sou? O Senhor, Ele poderia perguntar: gente, quem estão dizendo que eu sou por aí? E a gente poderia dizer: Senhor, as pessoas estão dizendo que o Senhor é um bom produto de marketing, ganha-se muito dinheiro na época do Natal e na Páscoa por causa do Senhor. Outros poderiam dizer: Senhor, o Senhor é um belo instrumento de poder, são tantos templos,
são tantas igrejas, é tanto dinheiro, é tanta televisão, é tanto avião, é tanta coisa em torno do teu nome, que o Senhor é um objeto de poder. Outros poderiam dizer: Senhor, o Senhor é um objeto de desejo. É tanta gente querendo cura, querendo casamento, querendo recuperar a morte da bezerra, é tanta gente querendo propriedades, é tanta gente querendo prosperidade, é tanta gente querendo o que o Senhor tem para dar, que é um negócio fora do normal. Outros poderiam dizer: Senhor, o Senhor é objeto de especulações teológicas e filosóficas as mais impressionantes do mundo. Tem gente que fica procurando a vírgula da palavrinha para poder saber como é que vai ser. O Senhor é objeto de tanta coisa. A gente para fazer crítica do mercado, a gente para fazer crítica da igreja, a gente para fazer crítica da teologia, a gente para fazer crítica de tantas coisas. Mas o Senhor fala: gente, eu não estou querendo saber o que as pessoas pensam a respeito de mim, eu estou querendo saber quem eu sou para você. Quem eu sou para você? O Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus fala assim: Pedro, sobre essa afirmação que você está fazendo, eu vou construir a minha igreja. O meu povo vai ser construído em cima do fato de eu ser o Cristo, ou seja, de eu ser o ungido de Deus. Eu sou o ungido e o enviado de Deus para recuperar a condição do homem diante de Deus. É assim que a humanidade será construída agora. Muito bem. Então, eu posso perguntar: eu creio que o Jesus de Nazaré, filho de Maria, de José, é o Filho de Deus que se encarnou e viveu na terra, como a gente faz aquela pergunta quando as pessoas vão ser batizadas aqui: você crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus encarnado? Ah, eu creio. Muito legal. Você crê que o Jesus de Nazaré que foi morto, ele ressuscitou? Creio. Bacana. Ah, você crê que o Filho de Deus voltará um dia para poder buscar a sua igreja? Creio. Muito legal. Então, muito bem, você está acreditando que eu sou o Cristo. Mas, irmãos, não é apenas a resposta cognitiva da nossa mente para poder dizer ao Senhor quem Ele é. A nossa grande questão é: onde você está? Você está levando em consideração quem eu sou? Onde você está? Onde você tem andado? O que você tem feito? O que você tem deixado de fazer? O que você tem falado? E o que você tem pensado vai determinar quem eu sou. Irmãos, quem Jesus é para nós, não passa apenas por quem nós pensamos que Ele é, mas por quem nós vivemos que Ele é. Por isso é importante a pergunta que Jesus faz para mim hoje: Aloysio, quem eu tenho sido para você? Não vá responder quem tem sido para os outros, não vá responder o que os outros pensam de mim, responda quem eu tenho sido para você. E a melhor maneira de você avaliar quem eu tenho sido para você é prestar atenção por onde você tem andado. E a segunda coisa é prestar atenção o que você está disposto a fazer por mim. O que eu estou disposto a fazer por você, eu não preciso mais mostrar porque eu já fiz. A questão agora é o que você está disposto a fazer por mim. Portanto, a primeira pergunta do onde estás, a segunda pergunta do a quem enviarei, é mostrada na terceira pergunta: quem eu sou para você. Se a gente quiser fazer isso, é só fazer uma avaliação de 2011. E se quiser fazer melhor, é só fazer uma pergunta: o que eu quero para 2012? O que vai ser a tua vida em 2012? Qual é a disposição de santidade e qual é a disposição de serviço que nós temos? Essa disposição de santidade e essa disposição de serviço demonstra quem é Jesus para nós. 2012 será muito do que você responder para o Senhor. 2012 pode ser um ano consagrado para você. 2012 pode ser um ano abençoado para você. 2012 pode ser um ano de grande louvor ao Senhor.
Se você estiver onde não precisa ficar com vergonha de Deus, e se você se dispor a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, eu vou convidar a gente para orar e para falar para o Senhor qual é a disposição do nosso coração, quais são as propostas que nós fazemos. O ano que vem, você está disposto a mortificar um pouco mais a própria carne por obediência? O ano que vem você está se dispondo a tornar a tua vida um pouco mais útil lá fora, aqui dentro, e nos trabalhos que o Senhor faz em outros lugares? Fala para o Senhor dos teus projetos, querido, e isso vai estar demonstrando quem é Jesus para você. Vamos orar? Senhor, diante dos teus questionamentos, trava-se uma luta intensa dentro dos nossos corações, porque o Senhor sabe do desejo do nosso coração de te obedecer e de viver na tua presença e de servir ao Senhor com alegria. Mas ao mesmo tempo o Senhor sabe das lutas que se travam dentro de nós, porque muitas vezes nós não queremos fazer, ou muitas vezes nós queremos fazer, mas não nos dispomos. Recebemos o dom, recebemos a condição, às vezes recebemos o dinheiro, mas nos escondemos na nossa apatia, folga, e aí acabamos pecando também. E aí, como Adão, nós ficamos com vergonha do Senhor nesse instante. Outras vezes a nossa vergonha é porque nós fizemos exatamente o que o Senhor não queria que fizéssemos. Nós pecamos contra o Senhor. E há pecados que nós gostamos deles, e nós tememos, porque queremos obedecer o Senhor, Pai. Muitas vezes a nossa mente foi lugar terrível, foi lugar onde nós engendramos o mal contra o próximo, às vezes até contra irmãos da igreja. Muitas vezes, Pai, da nossa boca saiu palavra que não deveria sair. Às vezes da nossa boca saíram juízos contra irmãos, contra pessoas. Nós estamos te pedindo perdão por tudo isso, Pai. Estamos pedindo que em nome de Jesus a tua graça se derrame sobre o teu povo, para que o teu povo deseje estar na tua presença, sem ficar envergonhado, tomando posse da graça de Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós e é a causa da nossa vida, Pai. E é em nome dele que nós queremos ir e queremos fazer melhor para o Senhor o ano que vem. Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã que nesse instante luta na sua alma, porque quer se consagrar melhor a Ti. Que essa família seja abençoada pelo Senhor, que essa pessoa seja abençoada pelo Senhor, e que a grande bênção da nossa vida o ano que vem seja Te servir, Pai, servir melhor, de maneira mais integral, nos lugares todos e não apenas na igreja. Pai, toma-nos nas Tuas mãos, usa-nos para a Tua glória, e abençoa o Teu povo, Pai, com alegria, alegria que nos caracteriza, alegria que nos faz demonstrar que fomos abençoados por Ti. Muito obrigado por cada irmão e cada irmã aqui, Pai, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Pai.